Acontece, né? Ao vivo é assim mesmo. Quando você falou do inimigo. Tá, então vamos iniciar. Agora eu acho que o iPad vai descarregar. Acho que eu vou ter que... Pera aí. Rapidinho. Sim, falando sobre rejeição, do inimigo, dos pesos das malas. Tá, então eu vou tentar continuar. Pera, só vou ajeitar aqui o estúdio. O estúdio que é o quarto. Só pra gente continuar, que eu vou precisar colocar aqui o carregador para nos carregar o iPad. Envie essa live, tinha mais gente. Tinha umas 60 e poucas pessoas. Então envie essa live que a gente vai começar aí dessa parte importantíssima, né? Dos resultados de traumas, de rejeição. Então vocês vão enviar essa live para pessoas aí que estão precisando dessa palavra. E aí, deixa eu só... ajeitar aqui. É ao vivo, gente. Aí dá isso. Vamos recomeçar? Pronto. Agora já está com o carregador, fico mais tranquilo. Então, gente, vamos lá. Bora. O final é melhor que o começo. Bora. Então vamos lá, gente. Antes de retomar aqui, eu quero que vocês cliquem aí no aviãozinho e mandem pelo menos para 5 amigos seus, 5 pessoas que podem estar precisando escutar isso que eu vou falar sobre trauma, sobre rejeição. E lembrem-se que quem ficar até o final vai saber como acessar um presente gratuito que eu vou mandar para vocês. Então fiquem até aqui o final e aí eu vou começar aqui, tentar retomar, né, da onde a gente parou. Sim, gente, como eu estava falando, a rejeição, né, os traumas, é uma das armas preferidas, favoritas do inimigo das nossas almas. Então, ele não espera muito para começar a plantar essas sementes. Então, por isso que a gente vê aí, muitas vezes, crianças que são lançadas palavras negativas, isso aí cria uma raiz ali de rejeição. Pessoas que não têm sabedoria e lançam palavras depreciativas sobre outras pessoas. Isso aí pode gerar na vida da pessoa uma rejeição e pode fortalecer aquilo que o inimigo quer fazer na vida dessa pessoa. Então, o inimigo ele usa a rejeição como uma das suas armas preferidas. E ele pode ter trabalhado na sua vida durante muitos anos, porque o diabo é mentiroso, a gente sabe disso, ele é o pai da mentira. Então, muitas vezes, se nós não tivermos o cuidado, nós, cristãos, podemos estar emprestando a nossa boca para o inimigo. Isso é muito importante, gente. Quantas vezes você falou sobre a vida de outras pessoas? Você declarou palavras que não deveriam declarar sobre a vida de outras pessoas. Pais, mães, cuidado, muito cuidado nisso, porque vocês são bocas proféticas, vocês são a primeira liderança espiritual sobre a vida dos filhos de vocês. Então aquilo que vocês falam não é vazio. Se independente de coisa boa ou coisa ruim, aquilo que vocês declaram sobre os filhos de vocês vai com um peso profético muito grande. Quem não lembra daquela passagem na Bíblia, né, onde Jacó chama todos os filhos dele, e ali ele vai profetizar sobre cada um dos filhos dele. Então vigiem o que vocês estão falando sobre a vida de outras pessoas. Vigiem aquilo que vocês declaram sobre a vida de outras pessoas. Se você está passando por uma situação de conflito, se você está passando por uma situação onde os ânimos estão aflorados, é melhor ficar calado, é melhor não falar do que declarar uma palavra que vai gerar espiritualmente um peso muito grande sobre a vida daquela pessoa. Então muita gente tem a gente vê raízes de rejeição, vê muita coisa, e se a gente não tiver cuidado, a gente vai ser, como eu falei, a gente vai estar emprestando a nossa boca ao inimigo para firmar ainda mais essa rejeição. Então muito cuidado. Gente, que bênção que vocês estão voltando. Encaminha essa live, a outra caiu por causa da minha internet, mas encaminha essa live que a gente ainda tem muito para falar. Glauberson, que bênção tu por aqui, meu irmão.
Benção, benção. Sou muito abençoado com o Instagram do Glauberson diariamente. Responde ali perguntas e com bom humor, com a palavra, é muito bom. Então vamos lá. O resultado dessas raízes de rejeição, como eu estava falando, rebeldia, ira, amargura, culpa, inferioridade, pessoas que você conversa um pouco, você sente que essas pessoas se sentem inferiores. Muitas vezes pode ter sido um trauma que essa pessoa falou e hoje, com a autoimagem distorcida, ela se sente inferior às outras pessoas. Isso tudo tem raiz nas rejeições. Crítica, escapismo. O que é escapismo, Murilo? Escapismo são pessoas que buscam algumas coisas para fugirem dos seus problemas. Por exemplo, pessoas que têm vício em álcool, vício em drogas, elas estão tentando escapar de situações da vida delas. São tentando escapar mesmo, por isso que a palavra é escapismo. Então, vício em drogas, álcool, vício em televisão, o trabalho excessivo, a pobreza, o medo de todos os tipos, a desesperança, pessoa que vive sempre na defensiva, pessoas pessimistas, pessoas que são duras no coração, desconfiadas. Tudo isso aí, gente, são resultados de rejeições ou traumas que essas pessoas podem ter passado durante uma vida inteira. Então, perfeccionismo, desrespeito, competição, ciúmes, tudo isso aí tem a sua raiz na rejeição, que muitas vezes o diabo lança ainda na infância. Como vencer isso? E aí, como vencer isso, Murilo? A rejeição ela não tem o poder para afetá-lo se você crê naquilo que Deus diz. Prestem atenção. A rejeição só vai afetar pessoas que não têm bem firmado a identidade de filho. A rejeição só vai afetar pessoas que não têm a palavra de Deus como manual de vida. Porque quando eu e você temos um encontro com Deus, quando eu e você tem a Bíblia como a nossa regra de vida, tudo isso, todas essas raízes de rejeições, todos esses traumas que nós possamos ter passado, eles não têm vez na nossa mente porque nós estamos aos poucos na caminhada com Jesus substituindo o que é mentira do inimigo pelas verdades da palavra. Então, a rejeição não tem poder para afetá-lo se você crê naquilo que a palavra de Deus diz, se você crê naquele que te chamou para viver uma vida cheia de propósito. A rejeição não tem poder sobre a vida daqueles que sabem quem são em Cristo. Você sabe quem você é em Cristo? Você tem certeza da sua identidade em Cristo? Então, possivelmente, se você tem essa certeza bem firmada, você vai viver uma vida mais leve, longe dessas rejeições, dessas raízes malditas que foram implantadas na nossa mente por situações muitas vezes tristes. E aí, você conhecendo o seu valor, eu conheço o meu valor, sei que o meu valor não está naquilo que alguém pensa ao meu respeito, mas naquilo que eu sei que eu sou. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E quando a gente tem isso bem firmado na nossa mente, Efésios 1:6, que nós somos amados, né? Que se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Se nós temos essas certezas bem firmadas, essas raízes de rejeição, essas malas podres, cheias de coisa ruim da nossa vida, precisam ser deixadas para trás, porque são substituídas pela verdade da palavra de Deus. E aqui vale um alerta justamente para nós como cristãos. Eu já falei mais atrás, mas é isso. Não empreste a sua boca para Satanás, para afirmar e reafirmar as raízes de rejeição de outras pessoas. Muitas vezes, palavras negativas, brincadeiras depreciativas, e que tocam em feridas de rejeição de outras pessoas, sai da nossa boca, se a gente não tiver cuidado com a nossa boca, com alguma brincadeira, com alguma palavra realmente depreciativa, a gente vai estar ali afirmando e reafirmando uma rejeição, uma raiz de rejeição na vida da outra pessoa, e a gente às vezes nem sabe, mas estamos contribuindo para que o inimigo faça o que ele quer na vida da outra pessoa. Então, aí eu pergunto, né, como a Bíblia mesmo fala, pode da mesma fonte sair água doce e água amarga? Não, não pode de uma mesma fonte sair esses dois tipos de água. Então, que a sua boca, né, ao invés disso, saiam palavras proféticas. Que a sua boca, ao invés disso, saiam palavras que curam, palavras que aliviam as dores dessas pessoas. E aí, gente, a gente já está encaminhando para o fim. Fiquem até o final que eu vou dizer como vocês vão acessar um presente que eu quero dar aqui para vocês. Pronto. Quem lembra de H? Eu até falei no Stories hoje, né, sobre H. Coloquei o nome da live sobre isso e a gente não vai falar muito sobre isso, mas é só para... H, ela era serva, né, de Abraão e Sarai.
E aí, a gente sabe ali que Deus fez uma promessa para Abraão e para Sarai, que eles teriam um filho, o filho da promessa. E aí, através daquele filho, muitas descendências seriam abençoadas e seria incontáveis a descendência de Abraão, como grão de areia na praia ou como as estrelas no céu. Só que aí Sara e Abraão eles começam a ficar inquietos e angustiados, porque eles já estão avançados em idade. E aí eles pensam, como é que nós ainda teremos esse filho? Não tem como, nós já estamos velhos, então vamos fazer alguma coisa. E aí o que é que eles pensam? Tem H, que era uma serva, né, que naquele tempo era a escrava deles. Então Abraão, Sara deu a ideia, né? Tem um filho da promessa, né, com H. E aí Abraão acata essa ideia e vai e tem um filho, né, com H. E aí o filho que não é o filho da promessa, né, o filho do jeitinho, vamos dizer assim. Eles tentaram ajudar Deus a apressar, né, o filho da promessa. Só que com Deus, quando Deus faz uma promessa, ele não precisa de ajuda, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, soberano. El Shaddai, né, Deus Todo-Poderoso, ele não precisa da minha e da sua ajuda para fazer o que ele quer. Só que aí Abraão e Sara pensaram que iam, né, ajudar a Deus. Vamos ter o filho, tem o filho, Abraão com H, e esse vai ser o filho da promessa. Só que não era isso o plano de Deus. E aí, enfim, Abraão tem o filho, H tem o filho de Abraão, só que não era o filho da promessa, é Ismael. Só que aí nesse período que ela estava grávida lá, vocês vão ver essa história lá em Gênesis 16. Para adiantar aqui. E aí quando ela estava grávida, ela começou a ser desprezada por Sarai, né, pela sua senhora e por Abraão. Ela começou a ser desprezada. E naquela angústia toda ela foge. Ela não aguenta ficar ali mais naquela casa, ela não aguenta ficar mais ali naquela situação de tanto desprezo, de tanto menosprezo, de tanta humilhação, e aí ela sai. E aí nessa caminhada dela para longe daquele lugar, ela vai para o deserto, e ali perto de uma fonte das águas, ela começa a chorar, ela se vê sozinha, e aí o que acontece? O anjo do Senhor aparece, e aí fala para ela, né? Eu vou até ler aqui. Gênesis 16, eu vou ler para vocês aqui apenas o encontro. Gênesis 16, eu vou ler o certo aqui para vocês. O anjo do Senhor encontrou H perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe, H, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Respondeu ela, estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse então o anjo do Senhor, volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo, multiplicarei tanto os seus descendentes e ninguém poderá contar. E aí o anjo tem essa conversa com Agar, e aí no versículo 13, vejam o que acontece. Este foi o nome que Agar deu ao Senhor que havia lhe falado. Vejam que Agar dá um nome, né, para essa teofania, né, que é Deus que apareceu ali para ela em forma de anjo, e aí ela diz, tu és o Deus que me vê. Gente, isso que Agar viveu, muita gente aqui pode estar vivendo também. Ela foi ali para longe de uma situação, tentou fugir daquela situação, e ali no deserto, onde ela se vê sozinha, Deus aparece para ela para dizer para ela que ela não estava só. E pelo contrário do que ela estava pensando, Deus ainda reafirma promessas, Deus ainda declara palavras para ela. Vejam que maravilhoso isso, porque vai ter momentos na sua vida, eu quero que vocês gravem isso, gente. Tem momentos da sua vida que nem os seus melhores amigos sabem que você está passando. Tem momentos da sua vida que nem os seus familiares mais próximos sabem que você está passando. Mas Deus, Ele está vendo tudo. Como ela declarou aqui, o Senhor é o Deus que me vê. Quando ninguém está vendo, quando ninguém, você acha que os seus amigos, seus familiares, as pessoas mais próximas de você não estão vendo, e muitas vezes não estão vendo mesmo, mas Deus está vendo tudo. São batalhas internas, na mente, nos pensamentos, e aí o grito, né, muitas vezes, da nossa alma, pode ser facilmente disfarçado com um sorriso. As pessoas não sabem a luta interna, as batalhas internas que nós travamos. Mas Deus sabe, Deus vê. Ele é um Deus que a palavra dele diz que nunca nos abandonou, jamais nos deixará. Então vejam que poderoso isso. Ela se viu sozinha. Talvez você esteja aí olhando para a situação ao seu redor e pensando, eu estou sozinho nessa situação. Não, você não está sozinho. Talvez de pessoas sim, as pessoas não estejam vendo, mas Deus é o Deus que te vê. El Roi. É isso que significa. El Roi é um nome de Deus, que significa o Deus que te vê. O Deus que está te vendo no momento que ninguém está te vendo. Um Deus que está contemplando o choro, o grito da sua alma, quando ninguém está percebendo que você está gritando por dentro.
Esse é o Deus Todo-Poderoso. E aí, gente, muitas vezes os sinais que nós damos, né, que não estamos bem, as pessoas não percebem. Aliás, né, a maior parte da minha e da sua vida, as outras pessoas não veem, não sabem. É só você e a sua alma. Mas nada escapa dos olhos do nosso Deus. Absolutamente nenhum momento da sua vida escapou dos olhos daquele que tudo vê. É o nosso Deus. É verdade que muita coisa que você passou não foi vontade dele. E a gente tem que entender bem isso. Muita coisa, muito trauma, muita rejeição, muita coisa que você passou que te tornou uma pessoa talvez angustiada, uma pessoa aflita, uma pessoa entristecida. Muita coisa que você viveu, apesar de não ter sido vontade de Deus, ele estava vendo tudo. Ele sentiu com você. E ele quer curar isso em você. E ele tem poder para curar isso em mim, em você. Então, creia nisso. A vida leve e abundante em Deus está mais próximo do que você pode imaginar. Outra personagem, outra história bíblica que nós vemos aqui, está em 2 Reis 4, é da mulher sunamita. Quem lembra aí da história da mulher sunamita? Manda aí um eu lembro, um emoji. A gente já está finalizando, tá, gente? Mas eu só quero lembrar mais dessa história com você, da mulher sunamita. A mulher sunamita era uma mulher abençoada, né? A Bíblia fala que ela era rica, né? Financeiramente muito bem. E ela abençoava muito a vida de um profeta na Bíblia chamado Eliseu. Então toda vez que Eliseu ia lá por arredores da cidade onde ela morava, ela arrumou um lugar, construiu um quarto para ele, enfim. Ela era uma mulher próspera e generosa. E aí ela não tinha um filho, só que ela tinha vontade de ter um filho. E aí Deus, através do profeta Eliseu, falou que ela ia ter um filho. Só que ela não pediu isso para o profeta. Né? O profeta falou, profetizou sobre a vida dela e ela teve esse filho. Só que o que acontece? Eu quero que vocês prestem atenção comigo. Prestem atenção nessa história, que tem uma chave muito importante, uma chave poderosa nessa história. O que acontece? Esse filho que Eliseu profetizou sobre a vida dela, ela teve esse filho. Só que esse filho dela morreu. Ele, depois de um tempo, ela muito feliz com ele e tudo mais, chegou um momento ali que ele faleceu, ele morreu. E aí ela se desesperou, e aí ela foi atrás do profeta. Imagine aí, eu não consigo imaginar porque eu ainda não tenho filhos, mas você que é mãe, que tem filho, você pode imaginar melhor do que eu isso. A dor de uma mãe perder um filho, imagine essa dor. Então ela fica desesperada, seu filho único, e ela vê o filho dela morto lá, e ela se desespera e corre atrás do profeta para saber o que aconteceu, por que Deus fez aquilo, enfim. E aí ela vai atrás do profeta. E aí quando o profeta vê ela de longe, ele diz ao servo dele, né, ao moço Geazi, diz, vai lá ao encontro da mulher sunamita, a Bíblia não fala o nome dela, mas diz, vai lá ao encontro dela, pergunta se está tudo bem. E aí Geazi vai ao encontro da mulher sunamita, ela desesperada. E aí ele pergunta, como vai? Como está seu marido? Como está o seu filho? E prestem atenção na resposta que ela dá. Eu fiquei assim, ela diz, está tudo bem. Gente, vocês têm noção? A mulher acabou de perder um filho, está desesperada, está angustiada, mas quando ela é perguntada por Geazi, que não era Eliseu, que não era o profeta, se ela estava bem, como estava o marido, como estava o filho, ela diz, está tudo bem. E o que é que a gente aprende com isso? Só que não estava tudo bem. A gente sabe que pela história não estava tudo bem. Só que aí depois que ela passou por Geazi, né, dizendo que estava tudo bem, ela correu e se prostrou aos pés do profeta Eliseu. E ali ela se derramou, chorou. Ali ela se rasgou por completo. Vejam, gente. Vejam, tem coisas na minha vida, tem coisas na sua vida que tem gente que não precisa saber. Ela estava desesperada, ela tinha uma causa ali para entregar ao profeta. Mas tem coisas na nossa vida que as pessoas não precisam saber, então vejam só. Vai ter gente que vai chegar na sua vida perguntando como está e você vai ter que dizer que está tudo bem. E para as pessoas certas, você vai dizer, você vai desabafar, porque nem tudo que nós vivemos nós podemos falar para certas pessoas. Nem tudo que você está passando, pessoas que estão querendo saber da sua vida precisam saber. Então ela foi aos pés do profeta Eliseu e ali ela falou, por que Deus tirou meu filho? O que aconteceu? Eu não pedi um filho, mas você profetizou e agora o meu filho morreu, então ela desabou ali. E a chave é essa, gente.
A chave é essa, nós não podemos desabafar com qualquer pessoa, nós não podemos entregar aquilo que nós estamos vivendo para qualquer pessoa, nós temos que ir às pessoas certas, às pessoas que têm uma palavra de cura, as pessoas que têm uma palavra de vida, as pessoas que têm uma palavra de ânimo. E quando você não encontrar essas pessoas, o melhor lugar para você fazer isso é desabafar aos pés do Senhor. É desabafar aos pés de Deus. Ele está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. É certo que nós precisamos ter amigos que nós abrimos o nosso coração, mas quando nós não tivermos, não é com qualquer pessoa que a gente vai desabafar. É melhor desabafar com Deus. E aí, enfim, o profeta vai até a casa dela e lá ele ministra sobre a vida do filho dela, ainda morto, mas aí ele ressuscita. Glória a Deus. Mas a chave é essa, não desabafe com qualquer pessoa. Então, gente, diante de tudo isso aqui que eu falei, né, eu quero deixar aqui alguns versículos para vocês. Se vocês puderem anotar esses versículos que eu vou deixar, para que vocês possam, né, viver, declarar eles quando estiverem passando por alguma situação, estiverem entristecidos ou absorveram alguma coisa, ou a raiz da rejeição querendo voltar, um trauma, um abuso querendo voltar à mente de vocês podem declarar isso. E aí, o Salmo 139:16, né? O Salmo 139:16 é o primeiro que eu quero deixar aqui para vocês. E aí eu vou declarar sobre a vida de vocês agora. Vejam que lindo isso, Salmo 139:16. Diz assim: os olhos do Senhor te viram, ainda quando você era apenas um embrião. Todos os teus dias, vejam só, é com vocês. Todos os teus dias estão determinados por Deus e foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Salmo 139:16 é o primeiro. O segundo salmo, Salmo 16:5. O teu futuro, os teus dias estão nas mãos de Deus. É Ele que dirige a tua vida. Esse é o Salmo 16:5. Eu estou declarando sobre a vida de vocês. Salmo 16:5. O teu futuro está nas mãos de Deus. Você crê nisso? É Ele quem dirige a tua vida. Isaías 55:8-9. Os seus pensamentos, olhem isso, os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Nem os seus caminhos são os caminhos que Ele tem para você. Assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim como são os caminhos que Ele tem para a sua vida. E da mesma forma são os pensamentos que Ele tem sobre você. Os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os seus caminhos não são os caminhos de Deus. Os pensamentos e os caminhos de Deus sobre a minha e a tua vida são mais altos, são mais elevados. Isso é a Bíblia que está dizendo. Eu não estou dizendo de mim mesmo, até porque se vocês viessem aqui para uma live e eu fosse falar alguma coisa só de mim mesmo, não valeria de nada. Não era nem bom vocês ficarem aqui, mas eu estou falando o que está na Bíblia. Josué 1:5, para a gente finalizar. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como ele esteve com Moisés e Josué, ele estará com você. Nunca ele vai te deixar. Jamais ele vai te abandonar. Isso é poderoso. E aí um conselho que eu posso deixar aqui para a vida de vocês, um conselho prático. Enxergue hoje, depois dessa live. Depois dessa live você vai orar, você vai apresentar a Deus os seus traumas, as raízes de rejeição que você identificou, para que você se veja livre disso. Mas um conselho que eu deixo para você ainda no final dessa live é: enxergue o seu futuro pelos olhos do seu Pai Celestial. Só fica angustiado com o futuro quem não sabe nas mãos de quem o futuro está. Você sabe, como a gente leu aqui, que o seu futuro está nas mãos do Senhor. Então, para que a pré-ocupação? Para que se ocupar antecipadamente com o seu futuro, se o seu futuro está nas mãos daquele que tem todo o poder, daquele que sabe de tudo, que é onisciente, daquele que é onipresente, está em todos os lugares, né? A gente viu aqui que Agar, quando se sentiu sozinha, grávida no deserto, Deus se revelou para ela e ela pôde declarar: El Roi, é o Deus que me viu, quando ninguém viu. Então, se você chegou nessa live aqui e você está achando que você está sozinho, eu quero ser boca de Deus aqui nessa live para dizer que você não está sozinho. Deus está te vendo, Deus está contemplando. Quando você vai para o seu quarto sozinho, quando você vai chorar, quando você vai desabafar com Ele, Ele está te ouvindo, Ele está te escutando. El Roi é o Deus que está te vendo. Amém?
Quantos foram abençoados com essa live? Quero conversar um pouquinho aqui com vocês. Nunca mais eu fiz live, né? Nunca mais eu fiz live e eu vou tentar voltar, pelo menos semanalmente, com essa live. Gente, é só falando aqui para vocês. Quem ficou interessado pelo e-book não é o objetivo da live, tá, gente? Vender e-book. Mas eu vi aqui algumas pessoas perguntando sobre o e-book 7 Pilares. Está disponível ainda na biografia do Pílulas de Poder. Vocês clicam lá no link e lá vai ter o acesso do e-book 7 Pilares para uma Vida Plena. E sim, como é que vocês vão receber o presente que eu falei? Como é que vocês vão receber o presente que eu falei no início dessa live? Gente, eu quero abençoar vocês com uma leitura que me abençoou muito. Inclusive foi o meu mentor que passou para mim essa leitura. Um livro da Joyce Meyer, né, que é Raiz de Rejeição. Muito do que eu falei aqui para vocês vão ser ministrados nessa leitura. Ela trata profundamente coisas que nós vivemos ou que nós estamos carregando para estações da nossa vida que nós não deveríamos carregar. Lembrem o que eu falei, né? As malas com coisas podres do passado precisam ficar para trás para que a gente possa romper. Então esse livro vai nos revelar muita coisa do que a gente viveu, dos traumas que a gente carrega, para que a gente possa ser curado em Jesus. Então, o livro, o PDF, A Raiz de Rejeição, eu vou mandar como um presente para vocês lá no canal do Telegram do Pílulas de Poder. Então, se você ainda não está lá inscrito no canal do Telegram, é gratuito, tá, gente? Vocês vão entrar aí no link que está na bio, canal do Telegram do Pílulas de Poder, e lá eu vou mandar para vocês esse PDF poderoso. Eu li esse livro, eu ainda estou meditando nele e eu ainda estou lendo, porque é um livro que eu vou ter assim sempre comigo. É um livro onde muita coisa foi curada, muita coisa foi reestruturada em mim após essa leitura. E eu quero abençoar vocês com esse presente. Então vou mandar lá no canal do Telegram esse PDF para vocês serem abençoados com essa leitura. Quem gosta de ler, vai ler e vai ser abençoado. Quem não gosta, eu acho que deveria começar a gostar aí com essa leitura. Quem aqui ainda não está no canal, é só ir lá na biografia do Pílulas de Poder e clicar no canal do Pílulas de Poder no Telegram. Então vamos lá, conversar um pouquinho. Oba, glória a Deus, olá, isso mesmo, Rio Grande do Sul aqui. Suzana disse que já entrou. Livro Raiz da Rejeição, isso mesmo, Ana. Perdi recentemente minha sogra e meu pai, estou lutando para superar, Janete. Que o Senhor te visite, Janete. Que o Pai, né, a Bíblia fala que Ele é o Pai de todas as consolações. Então o consolo desse momento só Deus mesmo pode nos dar. Então que o Senhor te visite com conforto, com ânimo para superar, enfim, né? São momentos que a gente não sabe explicar, mas Deus, Ele é aquele que fortalece, né, nesses momentos, eu creio. Bênção, amém, amém. Vamos lá, louvado seja o teu nome, Jesus. Amém, gente, glória a Deus. Que essa live tenha sido abençoada para vocês. Tem sim, Ed, tem na minha bio, tanto o grupo do Telegram, quanto o e-book que você perguntou ali atrás. Muito obrigado por compartilhar. Gente, Aline, então se inscreva lá no canal do Telegram, que você vai receber esse presente ainda hoje, eu vou mandar para vocês. Então é isso, gente. Eu vou tentar fazer mais live semanalmente. Eu vou tentar. Porque confesso para vocês que eu estava um pouco afastado. Inclusive nos stories, né? Eu estou um pouco quase não aparecendo, né? Mas é aquilo que eu falei, né? Às vezes é necessário, como Jesus fez, né? Se retirar um pouquinho da multidão para ficar mais próximo dele, para buscar mais dele, para ficar bem, para depois voltar. Então é isso. Essa live eu vou colocar ela lá no YouTube. E aí depois eu coloco o link aqui, vocês vão lá, assistem e podem compartilhar, né, no WhatsApp, nos grupos, essa live para abençoar mais vidas. Eu sei que tem muitas pessoas que precisam de ouvir essa palavra. Amém, amém, glória a Deus. É isso, gente, que vocês fiquem na paz. Agradeço às pessoas que compraram os selos aqui, né, do Pílulas de Poder. Obrigado mesmo, Deus abençoe cada um de vocês. E é isso, gente. Sim, Janete, eu vou salvar lá no YouTube. Não vai ficar aqui no Instagram, eu vou salvar lá no YouTube, tá? E aí depois eu vou colocar aqui nos stories o link. Então é isso, gente. Obrigado. Que Deus abençoe vocês. Que o Senhor possa realmente fazer com que essa palavra fique na terra boa e fértil do coração de vocês. Que o Espírito Santo mostre para vocês, revela ainda mais as verdades que eu falei aqui, para que isso possa frutificar. E não se perda, né, nos pedregulhos, não se perdam na terra seca muitas vezes dos seus corações, mas que frutifique, que floresça. E que as raízes
de rejeição, os traumas, os abusos que vocês possam ter passado no passado, fiquem onde tem que ficar, no passado, porque Jesus é aquele que quer curar vocês para uma vida abundante e uma vida plena. Amém, amém, glória a Deus, fiquem na paz. Deus continue te usando. Murilo, foi bênção cada palavra. Muito obrigado, Ana, pelo apoio de sempre. Continuem orando por mim e é isso. Deus abençoe vocês, gente. Tchau.